Conheci o Pascoal Meirelles no início dos anos 60 em Copacabana, quando eu trabalhava na Boate Drink, uma boate de um organista chamado Djalma Ferreira. E essa casa foi vendida para a família Peixoto, família do Calbi Peixoto. Isso foi em 1964. Eu estava tocando lá, de repente entrou um cara na noite de óculos escuro e era o Pascoal. O Pascoal foi o primeiro baterista assim, que foi para a Berklee School nos anos 70, se formou, faz arranjos, escreve, compõe, faz arranjos, tem um trabalho solo muito bom, né? Rapaz, primeira vez quando eu peguei um disco do Pascoal, muitos anos atrás, quando eu estava começando a tocar guitarra, chamado Considerações a Respeito. Então eu fiquei assim, apaixonado pelo Pascoal, pela música dele, pelos arranjos. Ele me chamou para fazer o primeiro independente dele, Pascoal, que para mim foi um enorme orgulho. Só que ele me deu um nome para o disco que foi um drama, né? Porque ele me deu o nome de Considerações a Respeito. Eu falei, Pascoal, considerações a respeito do quê? Nós fundamos o grupo Cama de Gato, que está vivo até hoje, 30 anos tocando juntos. Então, ele é realmente um cara muito aplicado. Eu gosto de ser assim também. A gente estuda muito, ele compõe, ele faz arranjo, ele está sempre disposto a ensaiar, tem uma assinatura para tocar. Dia de sol lindo, praia, domingo, o Pascoal está em casa estudando, praticando, enfim. E isso, a conduta dele, né, a conduta ética como ser humano, né, isso não está separado da vida dele de música. Comecei a trabalhar com ele, junto com ele, no Gonzaguinha, isso começo dos anos 80, os discos que ele fez. Tive assim o privilégio, a honra de participar. Então, Pascoal para mim é uma pessoa, um irmão querido de muitos anos de batalha. É um ícone e um ídolo, né? Então, assim, eu acho que isso se resume, o Pascoal se resume nessas duas palavras, assim.
honrado com a vida, com a minha profissão, reconhecendo nele um cara da minha tribo, que é baterista também, e que não deixa isso atrapalhar, porque muita gente não presta atenção nisso, mas nós, os bateristas, a gente tem uma fronteira, às vezes, para ultrapassar, e que ele faz muito bem. Eu conheço o Pascoal há 40 anos, eu conheci o Pascoal, eu tinha 17 anos, e ele que me apresentou o jazz, Joe Coltrane, não sei o que, aquela coisa toda. As nossas aproximações são assim, momentos diversificados, a gente se encontra e bate papo, troca ideia, mas a importância dele é como a importância de todos, que cada um que chega traz uma mensagem diferente. Ó, a minha história com o Pascoal começa aqui, ó, nessa baqueta aqui que você está vendo aí. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. Bom, estou aqui para falar do meu grande amigo, colega, da maior importância na minha vida e na vida de muitos músicos brasileiros e não brasileiros. Nós somos amigos da adolescência, 1962, eu não sei Paulinho Braga, Pascoal tinha 18 anos, eu sou o primeiro da fila. Nós somos do mesmo bairro, da Nova Suíça, em Belo Horizonte. Isso já diz tudo, é uma vida inteira juntos. Procede, não? E esse ano está fazendo 40 anos do Birimbau Clube. Nosso clube de jazz de Belo Horizonte. Que nós fundamos, todo mundo adolescente, e coincidentemente esse clube foi inaugurado no dia do golpe militar no Brasil. 64. 31 de março de 64. E a gente fazendo parte da história, né?
É um cara que continua pesquisando muito sobre música, não só ritmicamente como harmonicamente, é compositor, tem uma relação com o próprio trabalho super profissional. A importância do Pascoal na bateria é o samba jazz que ele faz. Realmente a escovada do Pascoal limpa qualquer sonoridade. Um belo dia a gente pelo Rio, guiando, encontrei Pascoal, Rick, Pantoja, Mauro Senise. E primeiro eu fui tocar num trabalho solo dele. Me lembro que eu fui para casa dele no Vidigal ensaiar. Só que foi no dia, né? Lembra, Pascoal? Que a gente pegou ele, eu fui ensaiar na sala dele, assim, ensaiava, jantava, comia estrogonofe, pegava o prato. E aí fomos tocar no dia mesmo, naquele dia a gente foi tocar no espaço Sérgio Porto, que era com a Big Band que ele tava lá e tudo amarradinho no papel, fui lá, dei conta do serviço. Aí, eu acho que aí ele me encampou nessa hora, ele resolveu, vou dar uma chance pro garoto. Aí me chamaram para fazer o Cama de Gato em 85, né, Pascoal? Não, 84. 84. O Pascoal me influenciou no meu gosto pelo jazz, desde pequenininha que eu acompanho a carreira dele, porque afinal de contas, o Pascoal Meirelles é o meu tio Cal, irmão da minha mãe, que a gente acompanhava a carreira desde cedo pelas aparições dele, acompanhando outros músicos na televisão. Baterista, sempre foi um baterista muito estudioso. Hoje ele é um professor, um futuro doutor no instrumento. E certamente ele vai deixar um legado muito importante para os bateristas jovens que vão vir atrás dele. Ele tem umas composições, o Pascoal tem uma maneira própria de compor que mistura harmonia com a parte rítmica, é uma mistura muito interessante. O Pascoal, ele busca isso para as nossas vidas, né? Que nós possamos exercer a nossa profissão plenamente e entregar nossa arte para as pessoas, que eu acho que é isso que é o nosso objetivo principal na vida, né? Pascoal está sempre disposto a ajudar. Por exemplo, um músico, um colega músico pelo qual passa por alguma dificuldade, coisa cada vez mais comum, infelizmente. E o Pascoal ajuda da forma mais elegante possível. Então eu diria que é uma figura importantíssima no cenário brasileiro e também mundial, se tratando de um baterista. Eu acho que, paralelamente, ele conseguiu um trabalho
fenomenal, já com, chegando aos 70 e com 17 discos de carreira, com composições deles, não é para qualquer pessoa, qualquer músico que tem essa garra e tem essa criatividade que tem, porque o Pascoal toca tudo. Né? Como ele era um músico de jazz e tinha uma facilidade de aprender, de absorver tudo, mas ele consegue tocar todo e qualquer gênero com super competência. Tudo começou no Number One, em 1970. Tivemos a oportunidade de tocar com grandes músicos, não só brasileiros, mas com americanos, por exemplo, com Stevie Wonder, com Shane Maine, baterista, revezando com ele, Jimmy Cobb, que tocou com Miles na época, Ella Fitzgerald, Nancy Wilson, enfim, músicos. O Piazzolla ficou tão empolgado com o nosso grupo, que nós tínhamos 4 vozes, 3 sopros, inclusive Márcio Montarroz, começando com a gente, o Bernard Magalhães, também fazia parte do nosso grupo, era um grupo de 11 pessoas, Paulinho da Costa tocando com a gente, com outro grupo também. Atravessou, acredito que umas 3 gerações de grandes músicos no Brasil, que foi a do Edson Machado, a do talvez um pouco antes, e o Wilson das Neves, e ele realmente se prontificou, se sentou nesse grande sofá, acredito que com uma grande história para contar e uma grande história para a grande geração de música brasileira. Para mim, é um dos maiores músicos brasileiros, chama-se Pascoal Meirelles. Eu acho que a bateria brasileira tem peculiaridades muito grandes. Então, eu acho que essa coisa do trabalho do Pascoal Meirelles, do Cama de Gato, de tudo que ele fez, os discos que ele participou, tocando com todo mundo, ele é um grande mestre. E, além do mais, ele continua passando adiante as lições que ele recebeu na vida. E que vida bonita! Ele já sabia que ele ia ser, no futuro, isso foi em 74, com 40 anos atrás, ele iria ser uma referência dentro do campo da música e, sobretudo, dentro da percussão. Ele sempre uma pessoa encantadora, porque ele é um mestre do encantamento, é um cara totalmente carismático, gentil, maravilhoso, e um músico excepcional, bastante interessante, com características muito dele. Pouco tempo depois eu fui estudar em Boston, 2 anos depois, fui para Berkeley, que eu não sei falar Berkeley quando eu estou falando português, eu falo Berkeley. Eu fui estudar na Berkeley, que é lá em Boston, e o Pascoal também foi estudar lá. Então eu encontrei com ele lá também, a gente conviveu, tocamos, sofremos, rimos, aconteceu de tudo na nossa vida. Então eu tenho essa ligação de irmão com ele muito forte, porque foram muitos anos da nossa vida a gente trilhando caminhos parecidos, né, trilhando música. Nós dois sempre vivemos de música, tanto eu quanto ele.
E a gente sabe o que a gente enfrenta quando a gente quer viver só de música em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. E o Pascoal conseguiu heroicamente passar uma vida bacana, só tocando e vivendo de música, e eu, graças a Deus, também. Vi o Pascoal pela primeira vez ao vivo ali, fiquei fascinado, assim, pô, falei, caramba, olha só, cara. E aí no final meu irmão falou assim, pô, vai lá, pá, fala com ele lá, fala que você toca bateria, pô. E eu tive o privilégio de ganhar essa lembrança dele aqui. Eu nem sabia que isso aqui era possível. Ele falou assim, vai lá, pede um par de baqueta pra ele de presente, pô. Aí eu pedi e tinha o nome dele, eu nem sabia disso. Ele é um baterista, né, que faz arranjo de uma forma que parece até pianista, né, porque da maneira que ele consegue organizar os acordes, os sopros, né, a maneira que ele arranja, parece até que ele toca piano, e toca um pouco até, toca até bem, na verdade. Na época que a gente... Paulinho Albuquerque, né? Falou que a época do Cama de Gato que eu tocava, que era o quarteto, era assim, era formar, era 3 turcos e um bandido. 3 turcos é Mauro, Rick e Pascoal. O bandido só sobrou pra mim, né? Em festa de baterista, todo mundo fala alto, mas o Pascoal é realmente uma referência no instrumento, dos caras que realmente levou o nome assim do Brasil, montado numa bateria sempre muito brasileira, mas realmente é lindo festejar uma carreira tão retilínea no sentido de objetivos alcançados e coisas futuras a serem alcançadas. É bonito ver um sujeito que agrega muitos amigos, tocam o mesmo instrumento, outros instrumentos também, que eu acho que do lado de um baterista tem sempre um tocador de pífano, desde sempre.
Então, esse é o Pascoal Meirelles, meu amigo de velhos carnavais. Ser feliz na contradança, Messê.